essas mulheres na menopausa, e aí vem o problema dos escapes de xixi na menopausa. Não assumem um problema. O problema na menopausa é mais comum do que vocês imaginam. Quando a gente pega estudos e pesquisas, 50% das mulheres que atingem a menopausa, logo que elas entram, elas começam a ter escapes de xixi. Então é muito comum. E essas mulheres tendem a não querer resolver o problema, porque elas normalizam a situação. O que elas não entendem é que, normalizando esta situação, ela vai deixar de resolver um problema que tem solução prática e eficiente, tá? Porque nunca esqueçam do que eu vou falar para vocês agora. A incontinência urinária é só uma condição pela mudança estrutural que o seu corpo vem sofrendo, você que já está na menopausa, tá? Não é uma patologia, não é uma doença, é uma condição. E uma condição você modifica, tá? E independente da fase que você vive, você tem essa escolha de mudar, tá? Então, a melhor atitude é mudar. E quanto mais cedo você procurar ajuda, menores são as consequências e mais cedo você se livra dessa condição que atrapalha tanto a sua vida social, por exemplo, tá bem? E aí, qual tratamento buscar? Agora vamos falar sobre os tratamentos. Tudo depende de que tipo de incontinência urinária você tem, tá? Então, eu vou falar breve quais são os tipos de incontinência urinária mais comuns nas mulheres que têm menopausa, certo? Nós temos a incontinência urinária de esforço, que é quando você tosse, dá uma gargalhada, vai fazer o seu exercício e aí começa a ter os escapes de xixi. Nós temos o de urgência, que é aquela vontade súbita de ir ao banheiro, parece que a sua bexiga vai explodir e você, às vezes, consegue chegar no banheiro e muitas vezes, quando consegue, sai aquele mínimo de xixi. E o que acontece muito nas mulheres na menopausa é a incontinência urinária por coito, que é a incontinência, o escape de xixi durante a relação. Então, esses são os tipos de incontinência mais comuns nas mulheres na menopausa. E existem os tratamentos de primeira linha, que são os tratamentos que os médicos, urologistas, ginecologistas, psiquiatras, porque existem mulheres que acabam no psiquiatra por problema de ficar deprimida, de afastamento social, chegando a uma depressão, enfim. O tratamento de primeira linha geralmente é um tratamento mais conservador, tá? E o que seria um tratamento conservador? Bem, eu venho falando para vocês no início da aula de toda a mudança que o corpo sofre quando você entra na menopausa. Quando você entra nessa fase da vida, você começa a perder hormônio, certo? Esse hormônio, ele começa a mudar condições dentro do seu sistema urogenital, da sua uretra, da sua musculatura, do assoalho pélvico, tá? E lógico que geralmente os médicos, eles fazem tratamentos hormonais, certo? Mas o tratamento que eles prescrevem, mesmo fazendo um tratamento hormonal, por exemplo, para o caso de incontinência urinária por esforço, é o tratamento de exercícios íntimos, tá? Por quê? Desde que eu disse para você que você perde o estrógeno, eu venho detalhando o que acontece no seu corpo. Você perde músculo, você perde força, elasticidade, firmeza da sua uretra. Isso tudo é músculo. Então, se você faz uma reposição hormonal para recuperar a estrutura, para recuperar a condição de continência dessa estrutura e mais o exercício, você tem simplesmente um resultado duplicado. E geralmente, depois que você faz
o tratamento com os hormônios, porque esse tratamento tem dia e hora para acabar, a única coisa que vai conseguir manter a sua musculatura são os exercícios, tá? Então, nós temos exercícios, nós temos tratamentos hormonais, para o caso de incontinência urinária por esforço, nós temos alguns tratamentos por remédios, no caso de incontinência urinária por urgência, mas o tratamento mais conservador e indicado até para trabalhar de uma forma junta com os outros tratamentos é a fisioterapia íntima. São os exercícios para a musculatura do assoalho pélvico, certo? Porque qualquer tratamento medicamentoso, qualquer tratamento hormonal, ele tem o seu início, meio e fim. Você não vai tomar hormônio a vida inteira. Você não vai tomar remédio a vida inteira. Até porque existem alguns hormônios e remédios que deixam sequelas. Mas esses dois tratamentos, eles tratam a estrutura. Eles tratam o músculo. Eles tratam a estrutura da sua uretra. Tá? Só que o único tratamento que você pode fazer a vida inteira e que você deve para a manutenção da sua musculatura e para que você não tenha mais esse problema são os exercícios íntimos, certo? Mas, Kelly, vamos lá agora falar o seguinte. Como especialista fisioterapeuta, eu digo para vocês, os exercícios, eles são o quê? Essenciais para você ter resultado. Mas qualquer exercício, agora eu entro numa questão que eu gostaria muito de dizer aqui para vocês. Não. Você precisa de exercícios específicos para o seu assoalho pélvico, tá? E você precisa também de um plano de treinamento, assim como na academia, tá? Se você faz exercícios focados, se você faz o exercício certo, correto, ativando o seu assoalho pélvico, você precisa de pouco tempo para ter o resultado. E você pode fazer em pouco tempo todos os dias, ou de 3 a 4 dias na semana, para manter o resultado e para ter mais resultados, para melhorar os resultados, tá? E o que acontece? Mas e aí, Kelly? Então, eu vou fazer esses exercícios, vou tomar o hormônio, vou fazer esses exercícios, eu vou tomar o remédio, vou ficar boa, vai ficar boa. E aí, depois eu paro? Não. E esse é o grande erro de todas as mulheres. Quando você tem um objetivo de saúde física, que você quer melhorar a sua saúde física, a condição dos músculos do seu corpo e não só da estética, você faz exercícios contínuos. Você tem um plano de treino. Mas, Kelly, eu vou fazer todos os dias. Não precisa exatamente ser todos os dias. Quando você já tem um resultado. Você pode fazer a manutenção de 3 vezes na semana. Mas no início, você vai fazer até 5 vezes na semana. Para você parar de passar constrangimento e vergonha e ter rápidos resultados. Quanto tempo? 5 minutos de exercícios por dia vão resolver o seu problema. E o que acontece? Depois que você aprender a ativar seu assoalho pélvico, você vai incorporar isso no seu dia a dia, amada. Você vai no mercado e vai ativar o seu assoalho pélvico empurrando o carrinho. Você vai pegar aquele saco de arroz de 5 quilos lá embaixo, que você não vai ter mais escape de xixi quando fizer isso, ativando o seu assoalho pélvico e nunca mais você passa vergonha.